dos Salmos, que é o Salmos de número 145. Salmos, o de número 145. O verso é o de número 4. Para você não se agitar, vamos ler sentados hoje. Leia bem forte comigo, 1, 2 e... Um, dois e... Acho muito engraçado quando a gente começa a ler que os irmãos querem correr para chegar primeiro, né? Não precisa, a gente vai chegar juntos. Amém? 1, 2 e... Obrigado, Pai. É a Tua palavra e pedimos que hoje o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente. Nós daremos a Ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Assim como eu, nós temos muitos pais aqui hoje que cantaram nesse conjunto, que estiveram aqui fazendo as dancinhas de crianças, as encenações, participaram do departamento infantil, cresceram nessa casa e hoje servem a Deus com os seus filhos, alguns até com os seus netos. E isso é uma alegria, porque isso demonstra o quanto esta igreja está firmada no Senhor e o quanto é sólido o trabalho feito pelos pastores, pelos líderes dessa casa, porque para chegarmos aqui há um caminho muito grande que foi percorrido, e essa continuidade de geração a geração é algo que nos alegra muito, sabermos que nossa igreja é uma igreja tradicional. Nossa igreja é uma igreja familiar, no ponto de vista de que as famílias estão aqui. Hoje eu vejo avós, bisavós aqui, que criaram seus filhos nessa casa, trazendo-os desde cedo à casa do Senhor. Então é uma alegria, eu sou fruto dessa igreja. Fui criado nos bancos dessa igreja, quando ainda na congregação em Nova Brasília. E muitas vezes levado à igreja, os irmãos já conhecem a história, levado à igreja por livre e espontânea pressão. Muitas vezes, estando na igreja, pela obrigação, pela força da obediência muitas vezes coercitiva, e que me fez caminhar na casa de Deus. Eu já falei aqui uma vez e me lembro dessa, eu nunca mais vou esquecer, do dia em que eu não queria ir para a igreja, numa sexta-feira, e eu coloquei uma camisetinha, tipo regata, já na maldade, porque eu imaginei, de camiseta, não pode entrar na igreja. Então, meu pai não vai querer me levar para a igreja hoje, então eu vou botar uma camiseta e vou para a igreja, vou para a loja, e de lá eu volto para casa. E quando a loja fechou, a loja era em frente à igreja, meu pai falou: você não sabia que hoje é dia de culto? Falei: mas para você aprender que dia de culto você tem que vir com uma camisa para ir para a igreja, hoje você vai assim. Eu vou pedir ao obreiro para deixar você entrar, e você vai passar essa vergonha para aprender nunca mais querer fugir do culto. Dito e feito. E eu estou aqui, não morri. Não morri. Estou vivo para a glória de Deus, sendo obrigado a acordar 5 horas da manhã, 5:30, para estar no matutino. Não morri, glória a Deus por isso.
E nós precisamos entender que esse ensinamento transmitido de geração a geração é o que faz com que as pessoas cresçam no caminho do Senhor. Hoje, obviamente, os tempos são outros, em tempos de conselhos tutelares, enfim, o ensino, o aprendizado, a educação, ela é diferente, mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E o salmista, ele disse que uma geração precisa anunciar à próxima geração as coisas que o Senhor tem feito. Os nossos filhos só serão crentes se nós, pais, anunciarmos a eles as coisas que o Senhor tem feito. Os nossos filhos só serão tementes a Deus se nós os ensinarmos a temerem ao Senhor. Esse é um trabalho de geração a geração. Esse é um dever de todos os pais, conduzirem os filhos no caminho do Senhor. Para os judeus, é uma regra estabelecida por Deus em Deuteronômio 6, de que todos os pais deveriam transmitir aos filhos os ensinamentos do Senhor. Todos os pais deveriam inculcar na cabeça dos filhos a lei do Senhor. Isso é uma ordem de Deus para todos os pais. E se nós não fizermos isso, perderemos as próximas gerações, porque eles não conhecerão o Deus a quem nós servimos. É verdade que eles farão uma escolha, é verdade. É verdade que muitos, ao alcançarem a idade de escolherem, decidiram não servir ao Senhor. É verdade. É verdade que muitos se afastaram do caminho em que foram ensinados, mas isso acontecerá na idade que eles tiverem de escolher, não enquanto forem crianças e adolescentes. Essa decisão eles vão tomar quando tiverem condição de escolher. Nosso dever até lá é ensinar. Ensinar, ensinar e ensinar. Educar, educar e educar. Treinar, treinar e treinar. Para que quando chegue o momento, eles façam a decisão correta. Sim, eu ainda concordo com o texto do sábio em Provérbios 22:6. Instrui, ensina, eduque a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. Então é um dever nosso. É um dever. Pode acontecer de alguém, quando chegar na fase de escolher, que a sedução do mundo, que as coisas passageiras do mundo os seduzam e eles acabem se desviando do caminho. Mas essa deve ser uma exceção na nossa regra. E eu quero hoje concordar que nenhuma dessas crianças que aqui estão, nenhuma se perderá. Nenhuma dessas crianças terá de experimentar o mundo para sofrerem e depois terem que voltar arrebentados, machucados, comprometidos na sua adolescência ou juventude, porque nós falhamos nesse processo. Não, nós, enquanto igreja, enquanto pais, faremos a nossa parte e nós vamos declarar mais uma vez hoje que os nossos filhos, eles pertencem ao Senhor Jesus e nenhum deles se perderá. Quando o Henrique pediu para nós nos manifestarmos, o amado do meu lado, vou reservar a identidade, eu não tive esse privilégio de ser criado na igreja, não tive esse privilégio, e eu disse para ele, mas a graça já nos igualou. A graça já nos fez iguais, então não há diferença mais entre eu e o Senhor. Mas ele disse, mas você não sabe os caminhos por onde eu passei. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos evitar que as nossas crianças sofram na adolescência.
que elas sofram na juventude para reconhecerem que o caminho que lhes foi ensinado é o melhor caminho. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça enquanto pais. Quantos pais de crianças nós temos aqui? Pais de crianças, levante a mão, bem alto, mais alto, levanta as duas. Isso, agora ficou bonito. Já abaixou por quê? É isso aí. Quantos pais de crianças de 0 a 7 nós temos aqui? 0 a 7. Levanta a mão bem alta assim. Não, fica de pé, você que é pai de criança de 0 a 7. 0 a 7. Hoje o Senhor tem uma palavra duríssima para você. Hoje o Senhor tem uma advertência duríssima para você, pai, para você, mãe. Os nossos filhos serão salvos de acordo com a atitude que você tomar ao longo desse processo. Há uma responsabilidade gigante sobre os seus ombros. Uma responsabilidade vital nos seus ombros. Você é responsável pelo destino de homens e mulheres nessa sociedade. E você precisa decidir hoje o que vai fazer com essas crianças. Deus te abençoe. Só um amém dele ali hoje. Isso aí, meu amigo, me ajuda. Quero começar a pensar com os irmãos, e hoje eu não vou gritar, sobre a teoria dos setênios. Já falei sobre isso aqui na igreja. Rudolf Steiner, um filósofo, século XIX, ele criou a teoria dos setênios. O que é isso? Afirma que a nossa vida, enquanto o amadurecimento do ser humano, está dividido em períodos, em pelo menos 3 grandes períodos na vida. A vida produtiva e de crescimento de um ser humano está dividida em 3 grandes períodos. O primeiro, até os 21 anos de idade. O segundo, dos 21 até os 42. E o terceiro, dos 42 aos 63. Cada período desse diz respeito a um processo de desenvolvimento do ser humano. O primeiro, o desenvolvimento biológico. Desenvolvimento enquanto ser biológico. O segundo, desenvolvimento psicológico. E o terceiro, desenvolvimento espiritual. Então, todos nós, a nossa vida até os 63, porque depois dos 63, já está aqui depois dos 63? Quem tem mais de 63 aqui, ou inclusive, né? Levanta a mão assim, amado, com alegria, isso. Estou com 63, pastor, mais. Já está descendo a ladeira, amém, amado? Só para te lembrar isso. Depois dessa idade, nós já estabilizamos a vida. Agora nós vamos desfrutar de tudo que construímos ao longo da vida. E vamos lentamente caminhar, desfrutando com aqueles que estão ao nosso redor, aguardando o dia de receber a coroa. Então, vida de crescimento e amadurecimento até os 63, não esqueça isso. Claro, existem exceções, existem muitas realizações que acontecem ainda após os 63, isso é uma marca histórica, isso não é uma regra rígida. Os grandes feitos da humanidade, as grandes obras literárias, as grandes conquistas científicas, normalmente acontecem nesse período da vida, a partir dos 60 anos de idade. É quando a nossa formação está consolidada. E aí nós podemos desfrutar de todo o crescimento e maturidade que alcançamos ao longo da vida. 3 grandes períodos. Cada período desse é composto por 21 anos, 3 setênios. 3 partes de 7 anos cada um. Você precisa estudar sobre isso.
Você precisa ler sobre isso. Isso é extremamente importante. Sim, é uma teoria filosófica, mas é extremamente importante. A primeira fase, o primeiro setênio, é a fase infantil, vai de 0 a 7. Aqui a criança forma o seu senso moral e aprende por imitação. A criança forma o senso moral e ela vai aprender pela imitação. Seu desenvolvimento depende dos exemplos que a cercam. As crianças não aprendem pelo que você fala. 0 a 7, formação da personalidade humana. Elas não aprendem pelo que você diz. Elas aprendem pelo que você faz. Elas aprendem pelo exemplo. 0 a 7 anos. Dos 7 aos 14, fase juvenil. O indivíduo aprende pelo exemplo, é uma fase em que é formado o senso estético, a percepção da diferença entre os gêneros. Aqui há uma preocupação com quem sou eu, a minha estética. Eu sou feio, eu sou esquisito, eu sou estranho. As crianças começam a se descobrir. A puberdade está aqui, a descoberta de um novo ser. Isso precisa ser muito bem acompanhado. E o terceiro setênio, fase de adolescência. Muitas ideias na cabeça, senso crítico enorme. Ninguém está certo mais. Ninguém tem razão. Algumas crises de identidade começam a surgir. Algumas crises intensas tomam conta de quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, o que eu quero ser da vida, eu não sei como agir, não sei o que fazer. Há uma confusão gigante, uma crise de identidade que assola aos adolescentes. Nessa fase, a preocupação com a carreira começa, necessidade de pensar nas escolhas, que profissão eu vou ter, onde eu vou estudar, qual vai ser o meu curso, o que eu vou fazer como profissional. Tudo isso começa a perturbar a cabeça dessas pessoas. Então nós precisamos hoje nos deter e nos ater na formação dos nossos filhos, pelo menos até os 21 anos. Por quê? Porque é a fase, teoricamente, onde nós vamos devolvê-los para o Senhor. E aí eu queria que você colocasse o Salmo 127. Salmo 127, você precisa olhar para esse salmo com carinho. Salmo 127, só passar... Isso. Vai no texto, no verso de número 3, leia comigo. 1, 2 e... Coloca no esboço, só para a gente ler na NAA. Coloca no esboço, é só passar, porque eu vou pular os outros setênios e vou direto para o esboço. Salmo 127, 3. Passa no esboço. No esboço. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Eu pedi para colocar na NAA por causa da interpretação do texto. Nós sempre olhamos para o Salmo 127 e assimilamos que os filhos são uma herança para nós. Os filhos são nossos. Olha lá, você pode ler comigo? 1, 2 e... Nós sempre lemos esse texto imaginando o seguinte: os filhos são meus. O Senhor me deu essa criança. É meu filho, minha filha. Mas, na verdade, olhando para o texto bíblico, e olhando para o ensinamento bíblico, e olhando para Gênesis, nós concluímos que esses filhos não são nossos. Esses filhos são do Senhor. E Ele nos deu como presente o privilégio de criá-los, o privilégio de educá-los. O Senhor nos permitiu ter esses filhos sob o nosso cuidado por um tempo, porque diz o texto de Gênesis, capítulo 2, que vai chegar a hora em que o menino, a menina deixará pai e mãe para se unir ao seu marido, à sua esposa, e formarão uma nova família. Então os filhos, eles não são nossos. Eles vão embora.
eles serão devolvidos ao Senhor. Então olha aqui para mim, pai, olha aqui para mim, mãe. Qual é o nosso desafio e o nosso dever enquanto pais? É treinar, cuidar, educar nossos filhos até o dia que os devolveremos ao Senhor no altar. Esse é o nosso desafio. Todos nós devolveremos os nossos filhos a Deus no altar, para que o Senhor entregue eles a uma outra pessoa e deles faça uma nova família, e aí nós passamos a ser apenas parentes deles. Então os filhos não são meus, não são seus, eles são do Senhor, e já já vai chegar a hora de você devolvê-los ao Senhor. E a pergunta é: que tipo de gente você vai devolver para o Senhor? Que ser humano você vai devolver para o Senhor? Sim, porque eu conheço alguns casais que as esposas perguntam: pastor, dá para devolver? Ele pergunta: pastor, dá para devolver? Porque vem com os defeitos. Isso não é mais assunto nosso, amém? Isso é um assunto para outro dia. Quem escolheu errado tem que pagar o preço. Mas nós, como pais, precisamos criar, educar e treinar filhos para que ninguém reclame deles lá na frente. Para que a nora nunca reclame dele. Para que o genro nunca reclame dele. Que, ao contrário, eles digam: obrigado, sogro, obrigado, sogra, porque os senhores formaram um menino de ouro, uma menina de ouro. Quantos dizem amém aqui? Essas crianças, quando forem entregues no altar, os próximos cônjuges delas voltarão para nós e dirão: muito obrigado, porque vocês criaram um príncipe, uma princesa, e eu sou abençoado por isso. Quantos dizem amém? Isso é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então você precisa pensar nisso. Quem eu vou entregar no altar? Isso é uma responsabilidade. E aí, nós precisamos pensar, pelo menos no primeiro setênio da vida de um ser humano. Onde estão os pais de 0 a 7? Nós precisamos pensar, pelo menos, nessa primeira fase da vida. Porque aqui, a construção da personalidade é feita. Os alicerces são lançados. É aqui onde nós definimos quem serão esses meninos e meninas emocionalmente, moralmente. É aqui que nós decidimos e formamos o caráter dessas crianças. Eles são como esponjas que vão absorver tudo que nós colocarmos. Eles são como uma massa de modelar, que serão feitos ou moldados da maneira que nós moldarmos. Eles são receptores de tudo aquilo que nós colocarmos sobre eles. E mais, eles aprenderão e absorverão tudo aquilo que nós fazemos como exemplo. Então, a responsabilidade é muito grande. O caráter dessas crianças está sendo formado e você precisa contribuir para que seja bem feito. As emoções dessa criança estão sendo desenvolvidas. Você é responsável por isso. A maneira que essa criança responde à vida, às circunstâncias, está sendo moldada agora. O caráter, a noção do que é certo, do que é errado. O senso de direcionamento, o senso da espiritualidade, tudo isso está sendo formado de 0 a 7 anos. Isso é responsabilidade dos pais. Ah, mas eu levo todo domingo para a escolinha. Sinto. Escolinha 2 horas por semana. Se você como pai, você como mãe, não fizer a sua parte, nós não temos como ajudar. A escolinha da igreja, ela te ajuda. Ela contribui. Mas ela não pode ser responsabilizada pelo cidadão ou pela cidadã que você está formando. Isso é uma responsabilidade sua, pai e mãe. Diga, eu estou entendendo.
Não, quero que você diga para entender mesmo. Diga, eu estou entendendo. É responsabilidade nossa como pais. Até os 7 anos, toda a formação emocional dessa criança está sendo feita. E agora nós temos um problema que precisamos enfrentar, que é o problema da adultização das nossas crianças. Isso é uma praga do inferno que está atormentando nossas casas, porque os pais não estão prestando atenção nessas questões. E nós estamos praticando a adultização das crianças e roubando das nossas crianças o direito de serem crianças. Só um exemplo. Pastor Cláudio Duarte que gosta disso. Quem aqui já chupou zorro? O que é isso? Quem aqui já rodou bambolê? Quem aqui já soltou pipa? Você não pode privar as nossas crianças de viverem a infância. Os pais estão colocando nas crianças roupa de adulto. Os pais estão colocando nas crianças fala de adulto. Os pais estão colocando nas crianças agenda de adulto. Os pais estão colocando nas crianças responsabilidades de adultos. E estão roubando a infância das nossas crianças. Isso tem um preço ali na frente. Isso tem um preço logo ali. As crianças não podem ser mães e pais de outras crianças. As nossas crianças não podem ser responsáveis pelo cardápio que nós vamos comer amanhã. As nossas crianças não podem ser responsáveis por pagar as contas da casa. As nossas crianças não podem ser responsáveis por resolver os problemas dos adultos. Elas são crianças. As nossas crianças não podem ser expostas a programações e a situações de adultos. Não podem. Elas são crianças. Isso é tão sério que o Senado da República já tomou uma providência enquanto nós estamos assistindo a tudo isso. O Senado publicou uma lei, ou votou uma lei agora em agosto, proibindo uma série de situações, uma proposta que controla uma série de atividades, inclusive na internet, que proíbem determinados provedores de usarem as crianças de forma adulta e provocarem nas nossas crianças uma adultização desnecessária. Pais que estão ganhando dinheiro expondo a vida das crianças na internet, pagando as contas às custas das nossas crianças. Pais que estão impondo às crianças comportamentos de adultos. Hoje, o Senado da República já percebeu isso. E eu e você precisamos perceber. Nossas crianças precisam ser crianças. Eu queria muito dar um tema para essa palavra de hoje, mas eu acho que você não vai gostar. E aí eu mudei. Porque o tema que eu queria é deixa as nossas crianças em paz. Mas eu coloquei, deixa as nossas crianças serem crianças. Assim ficou mais bonitinho. Amém? Você pode ler isso comigo? 1, 2 e... Elas gostaram disso. Vamos de novo, 1, 2 e... 1 de Coríntios, capítulo 13. Paulo fala uma coisa que eu só me liguei essa semana. Eu sempre li esse texto como adulto,
Mas olha o que Paulo disse, leia comigo 1, 2 e... Pode ler de novo mais forte, as crianças conseguem ler 1, 2 e... Hoje a gente pode. Só as crianças agora dizem assim: pai, mãe, eu preciso ser criança. A qualidade emocional dos adultos depende da infância que eles têm. A qualidade moral dos adultos depende da infância que eles vivem. A qualidade psiquiátrica dos adultos depende da infância que eles têm. Nós estamos vivendo uma geração de jovens e adultos que estão pirando, estão batendo biela, estão fundindo o motor, porque não aguentam pressões, não suportam a vida real. Foram levadas a uma vida que não era deles e não aprenderam a viver uma vida real. E hoje, os centros de psiquiatria estão lotados, os consultórios de psicologia estão lotados, porque os jovens e os adolescentes não estão sabendo lidar com a realidade. Por quê? Roubaram deles a infância. Isso é muito sério. Paulo disse assim: eu já fui criança. Eu já fui criança. E eu posso dizer hoje, eu, Carlos, já fui criança. Já rasguei o meu dedo muitas vezes jogando bola no asfalto. Muitas vezes. Já fui criança. Já caí, já rasguei a perna, o braço. Muitas vezes me machuquei. Lembra do Mertiolate? Mertiolate era a nossa companhia. E Deus me deu um grande livramento. Porque eu não sei se o médico gostou de mim ou se eu realmente era alérgico. Mas ele disse para minha mãe: esse menino é alérgico ao Mertiolate. Foi um grande livramento de Deus na minha vida. Mas nós vivíamos assim, todo arranhado, machucados. Mas nós aprendemos. Aprendemos a valorizar muitas coisas. E a nossa cabeça foi formada no lugar. Porque nós tivemos infância. Nós desfrutamos de um período onde a nossa formação foi saudável. E hoje, nós estamos vivendo um tempo que estão roubando isso das nossas crianças. Mas eu quero hoje declarar em nome de Jesus que os nossos olhos serão abertos e os nossos filhos serão saudáveis. Saudáveis. As comidas hoje estão muito diferentes. As crianças hoje não podem mais comer a papinha. Lembra da papinha? Não pode mais. É tudo muito diferente. É uma super proteção que eu não sei se vai fazer bem ou mal. Mas a gente precisa se preocupar com isso. Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança. Eu não falava igual um adulto. Eu não era obrigado a ficar decorando frases e palavras bonitas para agradar a pessoas na internet. Eu falava como uma criança. Sim, eu falava errado, porque eu era uma criança. E eu estava em formação. Eu pensava, eu sentia como uma criança, sim. Eu chorava muitas vezes, sorria muitas vezes. Eu vivia as emoções de uma criança. Eu não era obrigado a engolir o choro. Eu não era obrigado a sorrir quando estava triste.
Eu não era obrigado a fazer caras e bocas para agradar a ninguém. Eu era criança. E eu tinha liberdade de ser criança. Quando eu era menino, eu pensava como uma criança. Eu não era obrigado a resolver equações do segundo grau. Eu era uma criança. Só uma criança. Então eu pensava, eu raciocinava como uma criança. É o que Paulo está dizendo para nós. Hoje nós vivemos um fenômeno que os adultos ainda querem viver como criança, e as coisas estão se invertendo. A gente quer adultizar as crianças e os adultos viram crianças, quando deveriam ser adultos. Mas isso é um assunto para um outro dia. E eu quero deixar aqui alguns conselhos rapidamente, para nós orarmos. Primeiro deles, crianças precisam falar como crianças. O vocabulário delas é o vocabulário delas. As nossas crianças precisam falar como crianças. Às vezes eu vejo pais imitando crianças, né? Com todo respeito, é bem ridículo. Porque os pais, eu acho que não compreenderam isso ainda. O seu filho está te ouvindo falar corretamente. A cabeça dele, a mente dele está processando a fala correta. Então, quando você fala mamãe, ele está babai, porque ele não consegue falar o mamãe como você, mas ele está pensando mamãe. E quando você fala babai, aí você bagunçou a mente dele, porque agora já é outra palavra. Não, isso não é para você rir, não, é para você chorar. Porque você está ignorando a capacidade de pensar do seu filho. Eles falam ainda errados, porque estão construindo a capacidade da fala. Mas eles pensam como você. Eles não são lerdos no pensamento. A capacidade cognitiva deles é perfeita. Então, só deixa ele falar como uma criança, enquanto ele for criança. Só isso. Não tente mudar a maneira dele falar. Crianças precisam sentir como crianças. Deixa eles se emocionarem. Esse menino chora à toa, não tem problema. Se a menina chora à toa, não tem problema. Deixa. Isso faz parte da formação. Elas precisam pensar como crianças. Crianças não precisam de tela para se desenvolverem, nem para se divertirem. Você pode ler isso comigo? 1, 2 e... Nós já estamos pagando um preço altíssimo enquanto sociedade por causa disso aqui. Nós já estamos pagando um preço altíssimo. As nossas professoras e professores, o pessoal da área educacional, já estão desesperados, porque as crianças não têm mais foco. As crianças não têm mais capacidade cognitiva para acompanharem os raciocínios, porque nós roubamos deles a construção da capacidade de raciocínio lógica. Como fizemos isso? Dando um celular que transmite informações na velocidade da luz. E há uma teoria chamada teoria do pensamento RAM, teoria RAM, do registro automático de memória, que diz para nós que toda a informação recebida, ela é registrada automaticamente. Se as crianças recebem um volume de informação muito grande, ela não consegue reter nada. Então nós estamos formando uma geração de crianças que recebe todo tipo de informação, mas é emburrecida, porque não consegue aprender. Ela recebe a informação, mas não recebe o conhecimento. A mente não consegue absorver nada. É só uma tela passando o tempo inteiro. E nós estamos achando
bonitinho. E não sou eu que estou dizendo, abra o Google. Todos os educadores médicos são unânimes. Uma criança entre 0 e 7 anos jamais deveria ter acesso a uma tela de celular ou computador. Não sou eu quem digo isso. E nós estamos achando isso bonito, interessante. Mas os pais de adolescentes já estão sentindo o reflexo disso. Meus filhos, seus filhos não precisam de uma tela para se concentrarem. Ah, pastor, mas ele só fica quietinho quando eu abro o celular. Isso é um ledo engano. Você fica confortável quando dá o celular para ele. Porque você não quer cuidar do... Perdão, saiu sem querer. Nós achamos mais bonito ou mais interessante deixar que a internet cuide dos nossos filhos. Eles estão cuidando, do jeito deles. Se você assistisse o documentário O Dilema das Redes, você não cometeria esse crime. E eu recomendo muito O Dilema das Redes, feito por quem produziu os algoritmos. E eles denunciam o poder perverso dos algoritmos. Crianças precisam de mesa. Diga comigo, 1, 2 e... Onde fica a mesa na sua casa? Em que lugar está a mesa na sua casa? Ela está entulhada de coisas em cima? É onde ficam todos os bagulhos, as contas a pagar, as coisas que não são úteis. E quando você vai jantar ou almoçar, é tanta preguiça de tirar as coisas de cima que você prefere dar um prato de frente para a televisão ou no quarto ou em qualquer outro lugar a sentar-se à mesa com seus filhos. Os nossos filhos precisam de mesa, precisam de olho no olho. Os nossos filhos precisam de convivência. Os nossos filhos precisam de afeto direto dos pais. E é a mesa que produz isso numa família. Nada é tão benéfico dentro de uma casa quanto uma mesa. Então, se a sua casa não tem mesa disponível, pelo amor do Senhor, providencie isso. Corrija essa falha, em nome de Jesus. Porque o salmista disse no Salmo 128, os nossos filhos são criados ao redor da mesa. E ao redor da mesa eles são bênção. Eles são treinados, são educados e eles recebem aquilo que nós transmitimos ao redor da mesa. Nossa casa precisa de mesa. Crianças precisam brincar. Brincar. Só isso, brincar. Mas para brincar, tem que ter um play, tem que ter um quintal, tem que ter uma praça. Pastor, nada disso tem mais onde eu moro. Ok, aumentou sua responsabilidade. A Quinta da Boa Vista ainda é um bom lugar para brincar. Amém? O aterro do Flamengo ainda é um bom lugar para brincar. Copacabana, praia, areia da praia, ainda é um bom lugar para brincar. Eu poderia dizer vários lugares. Parque de Madureira ainda é um bom lugar para brincar. Ah, pastor, mas dá muito trabalho. Quem fez o filho foi você. Amém? É muito sério isso, amados. Isso é muito sério. Nós não podemos roubar isso dos nossos filhos. Pastor, mas não dá para deixar meu filho brincar no beco. Ué, leva ele para algum lugar que ele possa brincar. Eles precisam disso, amados. Você já está grande. Você já está resolvido. Mas eles dependem disso para serem saudáveis. Amém, amados? Nossas crianças precisam interagir. Tem algum filho único aqui? Eu não sei como é ser filho único.
só de estudar. Eu tive 12 irmãos, nós somos 12 irmãos. Então essa aula eu não tive. Mas as nossas crianças precisam de colegas, precisam de amiguinhos. As nossas crianças precisam dividir os brinquedos. Nossas crianças precisam interagir. Crianças criadas isoladas, elas acham que o mundo é só deles. E talvez seja por isso que você é assim hoje. Que acha que tudo gira em torno de você, porque você não teve um amiguinho, um irmão, para tomar as coisas de você quando você era criança. Seu pai ia atrás para retomar o brinquedo que tomaram de você enquanto brincavam. Você era aquela criança que saía do futebol e levava a bola e acabava com o jogo. Nós precisamos interagir. As nossas crianças precisam de coleguinhas. As nossas crianças precisam ser protegidas. Protegidas. Quem mais tem acesso ao que eles assistem? Só eles? Você confia que os seus filhos estão numa tela 7 horas por dia e só estão vendo coisas boas? Você acha mesmo que os seus filhos só estão assistindo coisas que edificam? Você deveria tomar conta deles. Você precisa proteger seus filhos, porque tem muitas coisas nas telas, na escola, na televisão, que são altamente nocivas à formação dos nossos filhos. Você precisa saber o que estão ensinando para os seus filhos na escola. Você precisa acompanhar isso e protegê-los. É dever nosso como pais. Amém, amados? Nossas crianças precisam ser educadas. Educadas. Pastor, eu não consigo controlar o meu filho. Se fosse numa sala fechada, eu diria porque você é um banana. Você precisa educar seus filhos. Não pode ser de qualquer jeito. Eles precisam serem educados, saber o que é certo e o que é errado, saberem o que pode e o que não pode. As crianças não podem fazer tudo o que quiserem na vida, amém? Porque não será assim para sempre. Você precisa dar limites. Você precisa dar limites aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu fui muito tolhido quando eu era criança. Agora eu dou tudo que os meus filhos querem. Você ficou bom, mas os seus filhos você está estragando. Você é assim porque os seus pais lhe tolhiram, lhe deram limites. Agora você está descontando isso nos seus filhos, está estragando seus filhos. Porque a vida não vai deixar eles fazerem o que quiserem. Então eles precisam de limites. Hora de dormir, hora de acordar, hora de estudar, hora de brincar. As crianças precisam disso. Porque senão, você vai estragar esse menino. Vai estragar essa menina. E depois, você vai chorar. Amém, amados? Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu quero declarar nessa noite que nas suas mãos está a capacidade de evitar uma tragédia e de abençoar a vida dos seus filhos. Deus deu isso a você. Então, em nome de Jesus, não negligencie esse papel. A próxima geração depende do que você está fazendo hoje. A próxima geração
depende do que você está fazendo hoje. Pastor, dá muito trabalho criar um filho. Sim, sim. Mas é a nossa obrigação. É nosso dever. Nós não somos radicais, não somos brutos ou espancadores. Não é batendo nos filhos, violentando as crianças, que você vai educá-los. Não é. Mas você precisa demonstrar o seu amor. Você precisa ensinar. Você precisa treinar. Você precisa corrigir. E você precisa amar seus filhos, para não chorar mais tarde. Amém, amados? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha compaixão de nós. E que as nossas crianças estejam protegidas durante todo o tempo que estiverem conosco. E lá pelos 20, 21, 22, quando nós os trouxermos ao altar, que tenhamos a noção e o sentimento do dever cumprido. E que possamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Nossas crianças serão crianças saudáveis. Nossas crianças crescerão saudavelmente. Serão adolescentes saudáveis, jovens saudáveis e adultos saudáveis, para a glória do Senhor. Eu quero orar pelos pais agora. Eu quero pedir a Deus pela vida dos pais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Nós temos um curso na igreja chamado Paz para toda a Vida. Você deveria já ter feito esse curso. Não é brincadeira. O assédio e a concorrência é gigante. Há uma força espiritual do mal lutando contra a nossa casa e contra os nossos filhos. Há espíritos sequestradores enviados para roubarem a mente e o coração dos nossos filhos. E a nós cabe o dever de protegê-los, de evitar que o maligno se aposse deles. É dever nosso. E é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que tenha compaixão de nós, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por cada pai, cada mãe nesse lugar. Senhor, sobre nós está uma grande responsabilidade. Sobre nós está um peso, Senhor, de conduzir os nossos filhos. E nós não queremos negligenciar isso. Eu sei, Senhor, muitas vezes nós erramos. Muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos. Mas tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, ajuda cada pai, cada mãe, que eles tenham discernimento de como criar os seus filhos no temor do Senhor. Cada criança é uma criança. Cada família é uma família. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Nós sabemos disso, mas é dever nosso educar a criança no caminho que ela deve andar. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, Senhor, que a nossa casa não seja ferida por nenhum tipo de maldição, Senhor. Que o coração dos pais seja convertido aos filhos, que o coração dos filhos seja convertido aos pais, e que na nossa casa só se ouça, meu Deus, um grito de júbilo e de alegria, e que nenhuma maldição alcance o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Protege-nos, Deus, em o nome de Jesus. Cobre a nossa casa com o teu sangue, Pai.
Meu Deus, existem muitos pais ou mães que criam seus filhos sozinhos, Senhor, sem a presença de um pai ou de uma mãe. E nós sabemos como isso se torna ainda mais difícil, Pai. Ajuda os teus filhos, Deus. Tenha misericórdia dos teus filhos. Dá graça, Senhor. Dá sabedoria. Há muitas crianças que são criadas pelos avós. Senhor, dá graça, dá sabedoria. Senhor, recompensa esses avós pelo trabalho duro que eles estão fazendo, Senhor. Ajuda eles, Pai. Espírito Santo, nos ajuda nessa tarefa. Oh, Espírito de Deus, guarda o coração dos nossos filhos. Guarda o coração das nossas crianças. Dentro desses quartos, meu Deus, onde muitas vezes eles se veem sozinhos, guarda o coração e a mente deles, meu Senhor. Pai querido, corta esses dardos inflamados. Oh, meu Deus, livra as nossas crianças dessas setas do diabo, Pai. Livra os nossos filhos, meu Deus, dessas influências do mal, meu Pai. Guarda, Senhor. Guarda, meu Deus. Protege-os, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos hoje que todos os pais que aqui estão tenham a autoridade em suas mãos, tenham o poder que lhes foi garantido, mas que eles tenham o amor, Senhor, o amor, meu Deus, para criarem os filhos no temor da Tua palavra. Eu peço isso, Pai, em o nome de Jesus. Você que é pai que está aqui, pegue o seu filho, sua filha e traga ao altar. Pegue seus filhos e tragam eles para cá. Você que é pai, você que é mãe, pegue seus filhos e traga-os ao altar. Você que é avó, avô, é tio, é tia. Aí tá bom. Pode subir um degrau, 2 degraus. Não, virados para cá, nós vamos orar. Virados para cá. Se não couber todo mundo, pode subir um degrau. Nós vamos orar. Virados para o altar. Virados para o altar. Nós vamos orar. Nossas crianças serão saudáveis. Nós vamos repreender todo espírito de enfermidade que tenta assolá-los. Porque o Senhor é poderoso para livrar. O Senhor é poderoso para curar. Nós vamos repreender toda a influência do maligno sobre as nossas crianças. Os dardos que ele lança não chegarão nas nossas crianças. Pode subir mais. Nós vamos repreender todo tipo de influência do mal sobre eles. Nenhuma conversa do maligno vai alcançá-los ou vai atingi-los. Nenhum pensamento do mal vai atingi-los. Porque o Senhor dará ordem a respeito dos nossos filhos. Eu creio nisso. E não sou eu quem vou orar. É você, pai. É você, mãe. É você, tio, tia, avô, avó. É hora de nós cobrirmos a vida dos nossos filhos e declararmos com a autoridade de Deus que nada vai se aproximar deles, a não ser a unção e a graça do Senhor. Que nenhuma ferramenta do inferno vai prevalecer ou alcançar nossos filhos. Nós vamos declarar isso hoje em nome de Jesus. Você que está aí atrás, já criou seus filhos, já teve vitória, estenda as mãos para cá e clame ao Senhor. É um desejo, é uma determinação nossa. Nenhuma dessas crianças serão perdidas para o mundo. Nenhuma dessas crianças se perderá. Nós reivindicamos a vida de cada uma delas para o reino de Deus. Então ore comigo em nome de Jesus.
E você, pai, ministre sobre a vida dos seus filhos. Ministre. Você é a autoridade de Deus sobre a vida dele e dela. Você é a autoridade de Deus sobre a vida dos seus filhos. Então você tem poder de profetizar. Meus filhos serão crentes. Meus filhos serão obreiros. Meus filhos serão servos do Senhor. Meus filhos serão meninos, meninas de Deus e honrarão ao Senhor. Pai querido, nós oramos no teu altar. Nós oramos no teu altar. E tomamos posse da autoridade que é nossa como pais. Tomamos posse da autoridade que nos foi confiada como pais e mães, avós, como tios, tias, como aqueles que estão responsáveis por essas crianças. E em nome de Jesus de Nazaré, nós repreendemos toda sorte de males, toda sorte de enfermidades, toda sorte de influência, toda sorte de setas e dardos contra os nossos filhos e filhas. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a investida do inferno, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós anulamos todo sofisma, anulamos toda conversa do mal, em nome de Jesus. Toda seta que voa de dia, toda perturbação que atua na escuridão, nós repreendemos em nome de Jesus. Vultos, vozes, nós repreendemos em nome de Jesus. Amigos ocultos, nós repreendemos em nome de Jesus. Espíritos enganadores, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai querido, nesse altar nós abençoamos os nossos filhos, declaramos sobre eles toda sorte de bênçãos, declaramos sobre eles toda prosperidade, declaramos sobre eles, Pai amado, toda inteligência, declaramos a saúde física, saúde emocional, saúde psíquica, saúde espiritual. Nós declaramos, meu Deus, que essas crianças crescerão saudáveis para a glória do teu nome, que eles serão honrados, que as nossas filhas serão como colunas de um palácio, meu Senhor, que os nossos filhos serão como rebentos de uma oliveira. Pai querido, nós declaramos que os nossos filhos são fontes de alegria. Nós abençoamos essas famílias e declaramos hoje, Pai, converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais, que não haja preferências, que não haja, Senhor, nenhuma pretensão ou preterimento, que não haja, Senhor, nenhuma discriminação, que não haja, Senhor, nenhum distanciamento, mas que os filhos sintam o amor dos pais, que esses filhos se sintam amados, queridos, protegidos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. O melhor abraço, o melhor abraço, o mais claro: eu te amo, filho, eu te amo, filho. O mais caloroso abraço que eles já tiveram, em nome de Jesus. Dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. As crianças ficam, as crianças ficam, e os filhos, as crianças ficam, que a bênção se derrame, as crianças ficam, 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos.
As crianças ficam. Se derrame até 1000 gerações. Tua família, Levante as mãos pra cá. dos teus filhos, Levante as mãos pra cá. filhos, dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.